é uma alegria. A expectativa é grande, poder rever décadas depois alguns colegas. Outros a gente já se encontrou umas 6 vezes atrás e a expectativa é receber também a professora Ruth Bulamar, que é uma honra, na verdade, e contar as memórias, saber a história de cada um, por que fez história e como está essa vida profissional, a vida pessoal, os sonhos para daqui adiante. E estar aqui na Biblioteca Central, que é onde nós estamos reunidos, é relembrar todo o processo de aprendizagem, o tempo de estudos aqui dentro, o grupo de estudos, a fonoteca, que não existe mais, não tem mais nem sentido, mas aqui nós tínhamos acesso a vários materiais e era uma honra poder passar o dia estudando aqui. Então, é um dia de felicidade poder estar nessa casa que ajudou a formar grande parte da nossa formação. A graduação foi muito importante, especialmente que eu fiz a graduação aqui e depois o pós-doutorado também. Então, é uma alegria muito bom voltar para essa casa do conhecimento. E estamos só em alegria. A festa está só começando a ouvir as boas histórias dos 30 anos de estudo de história de cada um. Vai ser uma imensa alegria. E foi um prazer enorme poder reencontrar os amigos aqui. Acho um convite extremamente valioso poder, depois de 30 anos, voltar ao mesmo espaço que a gente teve a oportunidade de começar nossa carreira e reencontrar um grupo de colegas que fez da história o seu caminho profissional e, acima de tudo, um espaço de criação de uma amizade. Então, é uma satisfação muito grande poder voltar aqui e reencontrar amigos que há muito não se viam. E é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse momento histórico para todos nós, porque faz disso uma lembrança de grandes desafios que nós estivemos aqui nesse espaço, desafios esses que carregamos como uma lição para a vida. Então, é um prazer enorme voltar aqui e retomar esse diálogo com os amigos. Desde Obrigado. quando a Crislane me falou pelo Facebook, né, me chamou lá e falou, eu já fiquei entusiasmado. Confesso que até uma ansiedade hoje para dormir, assim, acordei de madrugada e fiquei pensando, né, de encontrar meus colegas de turma, né, de um tempo muito especial, que nós éramos jovens, e 30 anos depois, reencontrá-los, eu fiquei, e assim, alguns que eu não vejo faz bastante tempo, então bateu aquela ansiedade, assim, e foi uma emoção muito legal, e coincidentemente, ontem saiu o resultado dos calouros, né, dos novos calouros, novos alunos aí do curso de História da UFPA. Então, quer dizer, quando está entrando uma turma nova agora em 2020, nós estamos aqui celebrando os 30 anos. Então, achei uma grande ideia. Sou grato pela Crislane, pela Cláudia, por estar organizando esse momento. E a expectativa é grande, né? E estamos lembrando do colega Paulo Daniel, o amigo que já faleceu, Paulo Daniel. E lembrando que ele que nos trouxe aqui até a Biblioteca Central, antes de entrarmos na universidade, queríamos conhecer a universidade e éramos curiosos, eu era curiosa, e ele era do mesmo movimento da igreja, no bairro dos Jurunas. E Paulo Daniel nos apresentou a Biblioteca Central. Primeira coisa que ele trouxe, ele deu uma passeada na universidade com a gente, no pavilhão do curso de História, que era o pavilhão B, e depois nos trouxe a Biblioteca Central. E hoje não temos como... Paulo Daniel já faleceu em abril de 2014, e estamos aqui hoje também lembrando dele, né? E aqui esse espaço, a biblioteca, que é a sala da escritora Eneida, é um lugar de memória. A biblioteca, com todo esse espaço, a sala de periódicos, a sala de obras raras. Hoje é um dia, esse espaço aqui, ele nos toca muito, principalmente para nós de história, né? Porque realmente boa parte da nossa vivência é aqui. É aqui que a gente estuda, é aqui que a gente passa a maior parte do tempo pesquisando, descobrindo. E como a colega falou, como a Silvia falou, para nós, particularmente, hoje, toca muito a lembrança do nosso colega Paulo Daniel, que nos deixou. Esse foi o primeiro espaço que ele nos apresentou e marcou toda a nossa trajetória. Então, entrar aqui hoje, para mim, foi muito forte a lembrança dele e a lembrança do que isso significou e significa para a gente até hoje. E principalmente desta biblioteca da Universidade Federal do Pará. Aqui a gente passou boa parte da nossa vivência, né? Numa época em que o curso funcionava manhã, tarde e noite. Então, nós vivemos aqui praticamente quase 24 horas. Né?
E essas paredes, elas contam muito da nossa trajetória. E foi muito emocionante estar aqui. A gente quer deixar registrado que essas paredes também estão impregnadas do conhecimento que o Paulo Daniel passou para a gente também aqui. Ele apresentou cada canto, cada instante, cada obra rara, com um amor que somente um historiador pelo conhecimento tem. Mas, para ficar aos 60 dando aula para adolescente, era meio barra. E voltei para minha terra, no caso, Campinas, onde resido até hoje. E nunca mais voltei ao Pará também por uma série de motivos, né? Por uma série de motivos não voltei ao Pará. Estou voltando hoje aqui na UFPA, encontrando com os colegas e na prática eu não estou nem sequer, porque a minha dupla, tripla jornada não me permitia, né? Ao longo da vida, quase toda a vida foi assim, não me permitia muita convivência fora de sala de aula. Minha convivência maior era em sala de aula. Então, na verdade, eu não estou rememorando muita coisa, eu estou sabendo agora. Inclusive, no que se refere ao meu curso. Então, é uma grande satisfação estar aqui, né? E os meus companheiros, os colegas também, estão se mostrando, parece que estão se mostrando muito felizes aqui com a minha presença. 30 anos. É muita emoção, porque eu lembro do momento em que eu comecei. Então, quando eu percebo assim que é possível reunir e organizar, compartilhar as experiências que até então se passaram 30 anos, 3 décadas para os historiadores. Uma ideia sensacional da Crislene, minha amiga, comadre, e que eu acredito assim que momentos que nem esse, eles têm que ser registrados, e também acredito que momentos que nem esse precisa ser sempre compartilhado e lembrado. Como historiador, e que nós trabalhamos com o tempo histórico, e a gente pensa no fato histórico, a gente considera 3 décadas já iniciando uma média duração. Então, de acordo com Mark Bloch, 30 anos, 3 décadas, são significativos para a nossa vida. Nossa universidade. Há uns 2 meses atrás, eu creio que foi isso, eu fui chamada pelo curso de Ciências Sociais, junto com tantos outros professores, porque nós dávamos aula, uma disciplina de História naquele curso, justamente na tentativa de guardar essa memória. Nós, mesmo estando numa universidade, somos muito tendentes a negligenciar aquilo que vivemos, que outros viveram. E, então, a minha expectativa é que fique não apenas na fala, nesse momento agora, que está registrado, né, por essa tecnologia que hoje vale a pena, que no meu tempo de estudante, depois de professora, não tinha, mas que registre também por escrito, né, aquilo que nós fomos, aquilo que vocês foram, né, os estudantes, professores desse período, para aqueles que virão no futuro. Como tudo começou e a continuidade desse trabalho acadêmico ao longo dos anos, né, mais de 50 anos. A universidade hoje tem 60 e poucos anos. Isso é um período muito extenso. E sem a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não poderia haver uma universidade como tudo começou no Brasil, por exemplo, na USP, e depois seguido por todas as universidades brasileiras, porque é de fundamental importância que as ciências sociais estejam presentes e até uma exigência legal para que funcione uma universidade. Enquanto a gente aprendia nos livros a esperança e o poder transformador da literatura marxista, ele já estava na ativa há algum tempo. E nós não sabíamos toda a história dele, né? Eis que um vídeo revelador, há uns 5 anos atrás, nos demonstrou uma parte dessa trajetória. Paulo Marcomini. É complicado. A minha vida, na verdade, é complicada, né? É diferente. Até por isso eu estou meio encarregado de escrever uma autobiografia, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, no final de tudo isso, como resultado, eu estou um pouco sozinho, né? Meio desorganizado, quer dizer, aí fica um meio contraditório, entende?
a história com o presente, né? Aí parece que algum valor que eu tenho se reduz ao meu passado, né? Hoje parece que não tem muito valor. Entende? A validade minha está no passado. Então, está complicada a coisa, né? Entende? Mas estamos na luta, estamos aí, né, enfrentando. Inclusive, eu fiquei anos sem viajar, até por razões de saúde, limitações de saúde. Um período, inclusive, estava comentando agora, né? Voltei para minha terra, né, que não é Campinas, mas é a cidade de São Paulo. Mas tinha filhos morando em Campinas, né? E meu pai nasceu lá, né? Herança dos avós, né? Os avós vinham com um contrato assinado da Itália para trabalhar em fazenda de café junto com os ex-escravos em Campinas. Inclusive fui visitar agora uma daquelas fazendas que estão lá ainda como, né, pertence à prefeitura, está lá como memória, né? Então voltei já aos 60 anos. E aí daqui eu fui porque não permaneci aqui na própria universidade. Fiquei 4 anos como professor substituto, depois 2 anos na SEDUC, mas já com quase 60 anos, falei, se eu fosse para ficar na universidade, eu ficaria, mas na época, inclusive, não abria concurso para efetivo, né? Na época do Fernando Henrique, né? É mais ou menos aquela política que está aí hoje, entende? Né? Entende? De não investir na educação, né? Então, não abriu essa possibilidade. Fiquei 4 anos como substituto, respondendo a sua pergunta, tampando buraco, né? Toda a disciplina que vagava, tinha que cobrir, né? Venceu o contrato 2 anos, fiz outro concurso, fui para o Centro de Educação, como é? Né? Não, Centro de Educação. E tive que estudar a história da educação para poder ministrar a aula de história da educação, entende? Então foi assim. Aí na SEDUC eu não me achava em condições, na minha idade, de ficar lecionando para adolescente e tal. Falei, tenho os filhos e tal, voltei para a minha terra, né? E aí, foi um período, difícil, né? Inclusive de renda, porque eu fiquei algum tempo sem renda mesmo, né? Mas preparando um processo de anistia política, né? Demorou para sair resultado, mas saiu, né? Saiu, não lembro se eu enviei uma foto. Acho que eu enviei uma foto aí. Né? Que estava em Floripa, justamente o julgamento foi lá em Florianópolis, numa sessão da caravana da anistia. Eu tenho uma foto, eu enviei aí. Sim, sim. Né? Então, assim, essa é a minha vida. Então, eu estou aqui mais revivendo, não é? Dando um novo salto na minha vida, porque agora eu vou começar a viajar de novo, nas condições que tiver, né? Porque o problema está na minha cara, né? Não está na minha disposição, nem na minha locomoção. O problema está no meu rosto. Aí o pessoal branco, né? Branco tal, parece mais velho do que é. Realmente sou idoso, entende? Mas não tão caído como o pessoal acha pela minha cara. Isso que dificulta um pouco o dia a dia, entende? Bom, por que escolhi história, né? Me apaixonei pelo professor de história. Não, mas a paixão assim no sentido intelectual mesmo, né? Não era. Era assim, eu gostava das aulas dele, gostava como ele explicava, como ele falava. E uma vez eu perguntei para ele como era estudar história, né? Por que ele escolheu estudar, ser um historiador, e ele não estava nem formado, ele era agrônomo, que era o professor Francisco Paraense, e ele faleceu logo depois, né? Então, isso, o Paraense. E o Paraense, ele era de uma família de professores, a mãe foi professora, né? E depois que eu vim saber, eu ainda encontrei a irmã dele. E aí, ela que começou a me contar a história. Então, foi através dele, né, do Francisco Paraense, que eu resolvi fazer a história. Né? Eu tinha uma amiga que ela dizia muito, faz direito. E eu não quis, né? Realmente eu não tinha simpatia pelo curso de Direito. E, assim, E aí eu cursei História, né? Mas, assim, que teve alguns contratempos e acho que realmente, como historiadora, talvez eu realmente não me realizei. Mas, assim, como professora de História, atuando no ensino fundamental e no médio, eu me realizo, porque eu gosto desse contato com os alunos, né? Essa questão
de tentar despertar neles alguma coisa, né? Despertar um interesse pelo estudo, um interesse pela própria sua história, pela sua luta de vida, para que eles tenham consciência de quanto eles também fazem, cada um é responsável pela sua construção da sua própria história, né? A sua história de vida. Então, é nesse objetivo que eu trabalho, é com essa expectativa hoje, que eu sempre, desde quando eu iniciei, e hoje, né, aos 30 anos depois do início do curso de História, me encontro na rede municipal e na rede estadual, né? Então, assim, desde que eu encontrei o professor Décio Guzman, e ele disse, vai para lá, para o curso de... vai fazer o mestrado e tal, e ele tem a esperança. Eu digo, calma, Décio. É uma vida muito essa vida de professor de ensino fundamental e médio, né? É muito louca, é uma luta pela sobrevivência mesmo, né? É a luta pela sobrevivência no dia a dia. Muitos colegas, infelizmente, com depressão hoje, com problemas emocionais, né? Por conta de toda essa situação de que a gente passa, de pressão psicológica no trabalho, de ter que cumprir horário, de ter que... essa questão financeira também. E aí, isso daí resulta nisso, infelizmente, né? E a gente brinca, hoje eu estava brincando com o Lucídio. Lucídio, quantos colegas, vamos conferir então com problema de depressão? Olha, Lucídio, vamos nos cuidar, né? Bom, então por que eu fiz história, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês que é bem a minha cara mesmo. Na verdade, no ano que eu fui fazer o vestibular, eu nem pensava em fazer vestibular. E nem pensava em nada, nem pensava em curso nenhum, porque eu nem imaginava fazer vestibular. E teve uma reunião lá do grupo político que eu participava, da escola lá do 2º grau, e aí assim fala assim, olha, passar no vestibular é uma missão política, tem que passar. E aí eu fiquei assim, mas caramba, eu nem pensei em nada. Aí um amigo meu já passado um ano antes, ele tinha passado para geografia. Aí eu falei, eu ia fazer geografia, mas tu já passou para geografia, então eu vou fazer história, porque a gente fica próximo, né? A gente fica próximo, mas eu não faço o mesmo curso que tu. E dessa conversa, dessa reunião lá, saiu essa decisão, vou fazer história, e passei, né? Passei, bom, e começamos. E aí tem uma história da trajetória do curso que é muito legal. Acho que em 90, quando nós passamos, todo mundo era muito aplicado. O primeiro semestre meu é irretocável. Acho que é B e excelente. Alguma coisa de R em filosofia, porque o Egídio dava R para todo mundo, então ninguém escapava de tirar R com o Egídio. Mas foi um primeiro semestre irretocável. No segundo semestre eu já assumi, né? Eu já desapareci, aí do todo ano já fiz uma disciplina. Enfim, levei 7 anos para me formar. Mas isso foi legal, e lógico que isso não foi planejado, mas foi legal porque eu vivi a transição do curso de História, né? Quando começa o mandato do Cristóvão Diniz como reitor, ele fala assim, não, para dar aula no UFPA tem que ser mestre e doutor. E é aquele tempo que sai a Naná, sai a Edilza, sai o próprio Aldri, o Alves, todos vão para São Paulo para fazer o mestrado e doutorado, e vem os paulistas, né? Vem a Magda, vem a Cláudia, o Rafael, o Leonardo, o Eugênio, o Flávio. E aí eu pego essa transição. E é como se eu tivesse um outro curso. É tipo assim, dentro do curso, o curso se modificou, as disciplinas modificaram, o programa modificou, e eu disse, olha, eu estou fazendo 2 em 1. Aí quem saiu em 94, 93,5, como saiu o Luiz Antônio, não viveu o que eu acabei vivendo. E aí foi muito legal que quando a gente chegou na conclusão do curso, na colação, foi outro momento muito interessante. Nós éramos uma turma de alunos sem turma. Porque eu era de 90, tinha aluno de 91, tinha de 89, e juntaram tudo, ó, vocês têm que colar grau. E a gente era muito desarticulado. Aí o Batatinha chegou com toda a paciência, olha, se vocês não colarem grau, vocês vão ter que vir aqui na secretaria. Mas não pensa que chegar aqui na hora e quer diploma, vocês vão ter que estar na fila, fazer requerimento, demora. Aí, uma semana antes da colação, ninguém organizou nada. Aí, tentou segunda-feira reunir, da metade do que tinha que... De 27, da metade. Aí, vai para terça-feira, pouco mais da metade. Aí, pessoal, vocês têm que nos organizar. Vocês não fazem nada, só digam que vão para a colação, porque tem que ter colação, senão a gente vai ter dificuldade de pegar o diploma. E daquela altura, os 7 anos de estudante, eu só pensava em ter que pegar o diploma para trabalhar, para dar aula. Na quinta-feira eu apareço na reunião. Tá, eu vou colar grau. E aí foi um negócio assim, de quinta-feira para sábado a cerimônia, o Batatinha querendo desistir. Aí o Alan Vatrim, filho do Geraldo, trabalhava lá no museu. Aí a gente foi, Alan, arranja uma sala pra gente. Aí o Alan pegou, com muita paciência, arranjou uma sala para a gente fazer a colação, que não tinha nada. E fizemos uma arrumação lá. Na hora assim, aí ele falou assim, quem vai ser o mestre de cerimônia? Todo mundo olhou assim para ele, olhou assim, vai ser tu.
E o Alan chegou no dia da colação de grau, ele chegou mais arrumado do que a gente, chegou de paletó, todo arrumado, e a gente foi tudo assim, a vacaria quando eu para o Alan tá bonito pra caramba. Então, o melhor chefe de cerimônia que podia ter, né? Enfim, e aí colamos grau, e aí pra minha alegria, peguei meu diploma, e aí tem uma outra coisa que é engraçada, que as coisas às vezes acontecem comigo, né? Quando foi no outro ano, eu fui para aquela. Acho que todo mundo que passou, que colou grau em 97, em 98, no governo do Almir Gabriel, foi contratado para a SEDUC. A minha turma de 27, todo mundo foi contratado. E quando chegou lá no dia do contrato com a SEDUC, né, pegar 200 horas para ficar rico, eu falei tanto com a moça, com a senhora que estava na fila, tomando conta da fila, eu falei tanto, mas eu falei tanto, que ela falou assim, quando acabou, ela disse, cá, vem aqui comigo. Aí ela pegou e me deu um papel, ela disse, olha, vai lá na SEMEC, tem um contrato para ti. Aí eu falei, como assim? Ela disse, não, eu fiquei vendo teu vídeo, tu falou muito aqui, e o meu irmão me ligou querendo um professor de história. Então eu tô te dando aqui, porque tu que falou mais aqui, então eu gostei de ti. Aí eu acho que eu sou o único sujeito que assinou o contrato na SEMEC e na SEDUC no mesmo dia. E lá estou até hoje, não saí mais, fiz os concursos e fiquei. É isso. E só para finalizar... E entrar na UFPA aqui em 1990, para mim, foi algo assim incrível. Porque uma menina ribeirinha que veio para a casa dos outros para trabalhar e que, de repente, se aventurou nos livros, começou a estudar e a história mudou a minha história. Né? Hoje eu estou aqui com os colegas, uma experiência incrível, ímpar, essa hoje aqui, para mim. E com a minha filha, uma das minhas filhas, eu tenho 2 meninas, foi um curso bem atribulado devido às situações, né, Leila, que nós passávamos tantas situações que 5 minutos, ou merenda eu pego ônibus, ou passávamos fome mesmo, andávamos a pé. Nós éramos muito, bem mesmo, a situação era complicada. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, vivenciando esse momento. Eu tive a oportunidade, através da história, como eu já falei, mudar a minha história e dar oportunidade também de jovens como eu também mudar essa história, porque a história me levou, fez com que eu retornasse às minhas origens, aos lugares, ao lugar de onde eu vim, que eu sou ribeirinha, e voltei a trabalhar com as pessoas, com os ribeirinhos. Né? Eu sou do SOME da SEDUC e nós andamos o Pará inteiro. Né? Uma hora eu estou nas ilhas de Abaetetuba, outra hora eu estou em Marabá, outra hora eu estou em Mãe do Rio, outra hora eu estou em Bragança. E assim eu vivo. Essa é a minha vida hoje na história. Tá? Então, a história, tudo que eu tenho, eu devo a essa história. Né, que para mim foi algo incrível e que hoje eu sou muito grata, né, pelos colegas que estão aqui, que eu não colei grau com vocês, porque devido à minha vida extremamente atribulada, eu acho que eu fui a última que colei, eu não sei nem qual foi a turma que eu colei grau. Eu colei grau em 99, estava quase sendo jubilada. Aí, mais as dificuldades, e as crianças chegando, tendo que trabalhar, e as crianças chegando, uma hora eu não podia vir, porque eu ia ganhar neném. Eu lembro que no TCC, a minha orientadora era a professora Laura Ximenes. E nós estávamos as duas com uma imensa barriga. Aí nós chegávamos, sentávamos uma de frente para a outra. Eu não dou conta, eu também não, então já vou embora, tchau. Nós não dávamos, ela estava esperando gêmeos, né, a professora Laura. E eu estava esperando a Natália, que está ali sentadinha. Né? É a Natália, aquela menina ali. Né? Eu lembro que eu não gostava muito de seminário, eu tinha um certo medo de certos professores. Eu tinha medo de Geraldo. Jesus, quando eu vi Geraldo, Senhor, eu ia, voltava, às vezes eu cancelava, eu trancava, porque eu tinha, às vezes, a necessidade era muito grande, você não conseguia chegar até aqui. Eu digo, não, eu vou cancelar, porque esse semestre eu não vou dar conta, eu vou cancelar. Aí, caramba, o Geraldo ainda está aqui, ai, pelo amor de Deus. Eita, tanto tempo. Gente, nossas vivências da história aqui. E aí, eu depois das meninas já um pouco grandes, eu terminei, eu voltei para cá, eu concluí. E passei a trabalhar, fiz concurso e hoje eu sou do SOME da SEDUC. Né? Graças a Deus. E
são muitas histórias, né? Ok, Cris, 2 minutinhos. Pois é, isso é uma pena, porque são tantas histórias, né? Nessa nossa vida de professor, que eu amo, que eu adoro, né? E que eu tinha um professor, todo mundo tem um professor assim, eu era um professor, Edilberto, que é falecido, né, que também eu ficava de igual, eu quero dar aula igual aquele professor, né, a gente sempre tem, né, uma referência assim, lá no cursinho. E, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, neste momento, tendo a oportunidade, né, de viver, de dar uma relembrada. Seria muito bom que nós tivéssemos mais momentos como esse aqui, tá? Muito obrigada. Hoje estou na SEDUC, estou na SEMEC, né? Como a vida mudou nesses 30 anos, né? Porque, por exemplo, para eu entrar na Federal como uma pessoa humilde, foi uma dificuldade tremenda, né? Em 89, por exemplo, eu trabalhava no comércio, eu trabalhava exatamente na Rádio Lux. Aí um irmão meu me convenceu, olha, não vai dar certo isso, cara. Ele já fazia administração aqui, disse, não, tem que estudar, não tem jeito, tem que estudar, tem que continuar estudando, na verdade, né? Porque eu já, nessa época, eu estava no 3º ano no Souza Franco. Tem que estudar, tem que continuar. E aí me convenceu a fazer. E a história é pela identidade, pela crítica, pelos professores também, né? Que a gente tinha na época do 2º grau, né? Que não era nível médio. A gente fica lembrando e acabei fazendo. Para uma felicidade tremenda, né? De fazer o curso, fazer de uma maneira, mesmo não tendo condições, fazer de uma maneira rápida, inclusive, né, em 4 anos, como o Marcelo falou, teve dificuldades, que a gente sabe quais são, né? E eu também tive dificuldade, mas acabei, graças a Deus, acabando logo em 4 anos e seguindo a vida profissional. Para você ver como a vida mudou tanto, que antes, né, eu inclusive conversei com a Silvia, que a gente tem uma mesma escola na SEMEC. Aí a gente rememorando, né, e falando dos 30 anos, e outro dia a gente estava falando, por exemplo, de Buenos Aires. Olha como mudou. Que ela tinha ido a Buenos Aires certo dia, ela foi em cima nas férias, eu falei para ela também que eu tinha ido lá, para você ver como a coisa mudou, né? A gente que não tinha nem para merenda, hoje em dia a gente está falando em Buenos Aires, mas mudou muito. Então, é uma felicidade ter feito esse curso, ter encontrado esses colegas, e após 30 anos, não deu para vir nos outros, né, encontros, mas com certeza nos outros nós viremos, eu irei também, e trarei a Rosivone, trarei o Celso, que esses aí são mais próximos da gente, e os outros também. Muito obrigado, galera, que todo ano a gente possa se encontrar. Bom, é muito emocionante estar aqui, né, em primeiro lugar, né? Quando eu entrei por aquele portão ali, e toda vez que eu passo pelo bloco B, eu não consigo passar imune, né? O bloco B aciona uma série de memórias afetivas, de pessoas, de falas, de momentos. É um filme realmente que passa na minha cabeça. E é uma parte muito importante da minha vida, né? Acho que de todos nós, né? Fazer história, para mim, eu compartilho a fala da Vera, né? Mudou não só a minha história, mudou a história da minha família, né? Eu sou filha única e a primeira e a única, praticamente, que fez faculdade, né? Filha de uma operária da castanha, que se dedicou muito para eu não ir para castanha, né? E ela disse, não, eu não quero que você vá para castanha. Eu não quero que você vá trabalhar em casa de família. Eu não sei como vai ser, mas eu quero que você continue estudando. E assim, eu e ela, de mãos dadas, né, seguimos nessa luta, na escola pública, né, 1º grau, 2º grau. E aí vieram os empecilhos da vida, né? Como fazer um cursinho. Vamos procurar um cursinho popular, né? E aí as coisas acontecem, né? Também porque a gente crê. E num racha lá de um cursinho grande, né, a gente se encontrou. Eu, Rosa,
Cris, todos na mesma, Henrique, Luiz Otávio, não, foi o Paulo, tudo na mesma história, né? De buscar uma coisa assim que a gente queria muito. E todos querendo história, éramos todos concorrentes. E viramos todos, não somos concorrentes. As vagas são nossas, os outros são concorrentes, né? E isso assim nos uniu de uma tal maneira que nós não éramos concorrentes. Os outros que lutassem, as nossas vagas estavam garantidas, entendeu? E passamos muito bem, né? E eu tenho assim um prazer enorme de trabalhar com o Rildo hoje numa faculdade, que é a ESAMAS. E assim eu olho para ele e digo, nossa, tu és responsável, tu tens uma grande parcela de responsabilidade nisso, né? De eu ter feito história, de eu ter feito uma pós-graduação. Ele sempre foi um incentivador na minha vida e os nossos caminhos sempre se cruzaram, né? Ele deixou de ser meu professor no cursinho, depois de um longo tempo a gente se cruzou novamente nessas faculdades da vida. Eu consegui fazer pós-graduação, eu fui para antropologia, porque na época que eu terminei a graduação, eu tinha muito interesse em discutir cultura, eu tinha muito interesse pela área antropológica, eu tinha muito interesse em fazer trabalho de campo. A antropologia ela me atraía muito. E aí eu fui conquistada por Raimundo Heraldo Maués, né? E fiquei nesse namoro da história com a antropologia. E fui até o meu mestrado e fui para o trabalho. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que esta universidade, que essas pessoas, né, conseguiram transformar a minha vida, né? Eu consegui fazer com que minha mãe parasse de trabalhar, né? Consegui, né, graças a Deus. Perdi alguns parentes, né? Hoje eu sustento minha família. Tudo que eu tenho, toda a minha história, ela vem dessa história, né? Essa história, eu continuo no Jurunas, né? Continuo no Jurunas, o Jurunas é parte da minha história, né? Mas do Jurunas eu já fui para o mundo, né? Quer dizer, quando que uma garota da periferia do Jurunas um dia pensou em ir em Portugal, em ir na Noruega, em conhecer a Escandinávia, eu nunca tive essas pretensões. E isso a história me proporcionou e me proporciona. Então, eu hoje me considero uma pessoa muito feliz e tento passar a minha experiência para os meus alunos. Vocês podem. O garoto da periferia, o meu aluno da escola pública, eu digo, vocês podem, vocês são capazes, né? Então, acho que é esse relato que eu deixo para eles, o meu exemplo, e eu procuro infundir isso neles, né? Todo dia. É uma luta cotidiana que eu tenho em sala de aula. Que eu digo assim, eu sou uma pessoa muito limitada. Eu só sei fazer isso. Eu só aprendi a fazer isso. No mundo em que você tem que ter 1000 habilidades, eu só tenho essa, que é a sala de aula. Né? É isso, gente. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz hoje. Bem, boa noite a todos. Eu acho que a emoção ela é o principal sentimento aqui nesse momento, né? Mas acho que todos da turma de 90, eu também tive uma origem muito abastarda, né? Minha origem também foi muito humilde. E eu escolhi história porque eu sempre pensei em fazer medicina, era meu sonho ser médico. Eu era apaixonado, sou até apaixonado por biologia, gosto muito. E por história, eu gostava muito de história. Eu achava as duas disciplinas muito parecidas, porque eu sempre tive curiosidade de saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então eu achava que as duas tinham alguma coisa a ver com isso. E aí eu cheguei a fazer vestibular para biologia, não passei. E por causa da militância política, né, acabei escolhendo fazer a minha segunda opção, a segunda paixão, que era história. Fiz 89, não passei no vestibular e passei em 90. E aí, gente, tem muitas coisas que me marcam, e assim, viu, Leila? Não é só você sentir emoção com essa universidade, não, né? É uma carga imensa de memórias gostosas, algumas tristes, mas mais gostosas do que tristes. E eu lembro que saiu um domingo o resultado do vestibular, né?
E eu jogava bola num time lá perto de casa, um amigos da rua que eu morava, na Pedreira. Tinha um jogo de futebol, foi quando saiu a notícia o resultado do vestibular. E eu tinha uma vizinha, nós éramos 5 na rua que faziam vestibular, só passou eu. Inclusive, 2 primos também fizeram, não passaram no mesmo ano. E aí eu tinha uma vizinha que fez também o concurso, e ela não aguentou e veio aqui na universidade. E viu, né, os nomes de todo mundo lá da rua que eu morava, e o único que tinha passado era eu. Ela ligou para a casa dela, a vizinha bem colada lá da casa que eu morava, e a vizinha veio com ovo e trigo e disse, comadre, porque ela era comadre da minha mãe, cadê o Henrique? Ele disse, vizinha, tá aqui, comadre. Aí ela me agarrou e quebrou o ovo, né, e disse, olha, você passou no vestibular. E eu disse, não, calma, vizinha, mas não saiu o resultado. Se não, já saiu, a Rosina tá lá na universidade, e ela leu, a única pessoa da rua que passou foi você. Nem o Adilton, nem o Hamilton, nem o Runivaldo, ninguém, só você passou. E quando ela falou isso, eu lembro que a minha mãe chamou a minha irmã mais velha e disse, Betinha, vem cá, toma conta da casa, que hoje eu vou ficar porre, hoje eu vou pegar um porre. E foi a única vez que minha mãe ficar embriagada, foi nesse dia da felicidade. Eu sou o 5º filho, né? Eu sou o caçula da família e o único que fez faculdade, fez universidade. Então, para ela foi uma vitória muito grande, né? Esse momento. E assim, aqui no curso, eu lembro, vou contar 3 experiências rapidinho, que tem várias, né? No primeiro semestre da universidade, nossa professora era a professora Eliane Jatene, que era ex-esposa do ex-governador. E eu lembro que a gente tinha um seminário, ela dava introdução às ciências sociais, e ela era a primeira seminário, e eu lembro do Elton, do Paulo Daniel, não lembro quem eram outros 2, não sei se era, não lembro, eu sei que eram 5 na equipe. E eu lembro que nós ficamos com os teóricos absolutistas, né, do direito divino, né, e o meu era o Jean Baudin. E eu estudei, quando eu fui apresentar, eu lembro que não tinha sala pra gente, fui lá no departamento, as aulas, e ela sentava fora, fumando, né? E a gente apresentando um seminário aqui. Quando eu acabei de apresentar, ela disse, vem cá, você estudou? Eu peguei e disse, estudei isso. Tá tudo errado que você falou. Volta para tua casa, lê de novo e prepara refara que tá tudo errado. Eu tive que refazer e com medo de prejudicar os colegas. A outra experiência, eu lembro que eu tive uma prova para o professor Vatrim, e tinha uma última passeata do Fora Collor, né? E a universidade pegando fogo, ele queria marcar um CPC pra gente. Aí eu fui no CAIS, olha, o Vatrim quer marcar uma prova na passeata, não sei o quê. Eu lembro que os colegas entraram na sala e não deixaram ele passar a prova, foi uma confusão imensa. Eu acabei tirando uma nota baixíssima, aí recorri, ele teve que passar uma prova extra para mim. E outra coisa importante desse momento é agradecer a todo mundo, a professora Ruth, eu acho que ela não lembra disso, mas a minha formatura, eu tive essa oportunidade, vocês não tiveram, chique, né? A nossa cerimônia foi na prefeitura de Belém, que só lembra disso. Depois a senhora conseguiu o espaço para que a turma de 95 fizesse a cerimônia, né, lá na prefeitura. E aí eu agradeço, senhora, porque foi assim um momento marcante, né, para toda a minha família naquele momento. E também para agradecer a dedicação do professor, que eu vou chamar pelo apelido, professor Batatinha, né? Eu lembro que no último semana eu trabalhava e estudava e não conseguia, né, fazer educação física. E eu entrei com requerimento para abonar, né, as faltas e abonar a disciplina. E aí o professor, o chefe do departamento de educação física, não aceitou, né, o meu requerimento. E eu fiquei desesperado porque eu teria que ficar só um semestre para fazer só educação física. E eu fui lá com o professor Roberto Alcântara, quase que chorando. O professor disse, você quer formar? Deixa comigo. Vá para sua casa, prepare a sua festa, que você está na turma. Então, vá para sua casa, estou lhe mandando. Aí, depois de 2 dias voltei, o professor disse, eu não falei para você voltar para casa?
E aí, quando foi no dia da cerimônia, o único que recebeu um documento da universidade, né, que estava apto a receber o diploma era eu, porque tinha muita gente pendente. Aí eu fui lá com ele e disse, não, eles me devem muitos favores. Eu, pô, você vai deixar o rapaz aqui por causa de um semestre, ele trabalhava, né, e não tinha como você não aceitar o requerimento dele. Por causa dele, eu formei em 95, a turma de 95. Atrasado não foi com vocês, né? E foi com ele. Então tem uma série de lembranças boas da universidade, né, e de vocês. Então, obrigado por estar aqui. Parabéns a todos. Uma felicidade imensa reencontrá-los, cada um na sua profissão, entendeu? Nas suas instituições que trabalham. E onde você está trabalhando agora? E hoje eu trabalho no Rego Barros, né? E também sou professor da SEDUC. Muito obrigado. Boa noite. Bom, depois de tantas palavras bonitas aqui, eu acho que contar a história da minha vida como professor e como estudante, a história começa um pouquinho antes, lá em Barcarena. Eu sou de Barcarena, então acho que como todos vocês aqui também vieram de situações não muito favoráveis. Imaginar o que é estudar em Barcarena e terminar o ensino de segundo grau e de repente ficar pensando o que vai ser depois. Então, na verdade, na minha cidade eu tive o desafio de, junto com os amigos, fazer um cursinho. Reunir professores para começarem a continuar dando aula para a gente, para que pudéssemos pensar em concorrer para uma carreira de nível acadêmico. Eu tinha clareza que eu não queria parar. Eu tinha clareza disso. E, de fato, foi um desafio, e não só fazer, como começar a reaprender o que era disputar uma carreira universitária com gente que tinha já uma tarefa já bem executada como aqui na capital. De fato, tive êxito, um êxito que foi lá para o final, né? Como eu falei a vocês, se foram 70 alunos, eu fui o 61. Mas, certo que, como eu não trabalhava e vinha para cá só para estudar, também me apliquei e tive a felicidade de poder compartilhar todas as histórias que vocês tiveram, mas terminei em 3 anos e meio, que foi eu considero um recorde, porque a gente conseguiu se unir com a turma de 89, porque eu pegava 7 matérias. E isso era um desafio, de fato. Me lembro que na aula da Marinette, que foi uma das aulas muito interessantes, eu me lembro que ela chegou e abarrotou todo mundo de livros, e naquela altura que todo mundo denunciou ela no jornal, e eu me lembro dos amigos dizendo assim, Luiz, vamos parar! A aula, nessa época eu estava estudando das 2 até as 10 da noite. Eu tinha aula das 2 até as 10, e a aula da Marinette era de 6 às 8. 6 às 8. E se eu trancasse a matéria, ia ficar como um buraco ali. Eu digo, cara, eu estou aqui e vou continuar. No final, acabei conseguindo êxito na disciplina dela, apesar de todo... E eu achei que ali a gente conseguiu aprender uma coisa que foi muito legal, que era sair das apostilas e ir para livro. Então, de certo modo, a minha carreira nunca se esgotou. Eu trabalho em Barcarena como professor do Estado e do município de lá. Trabalho hoje com um arquivo, tentando construir um arquivo municipal. Trabalho com documentação. Continuei estudando, fiz mestrado aqui em 2004, na primeira turma do mestrado. Fiz doutorado recentemente em 2011, 2015. Na oportunidade fui estudar na Universidade de Lisboa. Passei 8 meses lá estudando e fazendo cursos e pesquisa em toda a Europa, em toda Portugal, levantando história de imigrantes portugueses. Fiz a tese de doutorado e publiquei o meu livro, que está aí para todo mundo, quem quiser, publicado pela Paco Editorial, fala sobre imigração portuguesa enfim. Mas dizer que aqui eu queria contar 2 histórias que para mim são marcantes durante essa minha permanência aqui. Primeiro, o quanto o curso de História era um local que a gente convivia com múltiplas histórias da gente, quanto a gente tinha dificuldades. Eu lembro que um dos amigos era como era o nome dele? Era um gordo, ele é o... Não, Paulo Daniel, o Reginaldo é uma figura... Sentávamos sempre, Lucídio, eu
Reginaldo, ficávamos no fundão. Apesar de eu ser depois que eu fui bolsista do PET, que a gente acabou tendo a oportunidade de ter uma outra leitura e formação, mas mesmo assim eu continuava na sala, militando no fundão. Enquanto o pessoal encarnava muito com o pessoal do PET, que era muito vaidoso, porque sabia tudo, eu ficava lá no fundão, mesmo sabendo alguma coisa a mais do que os demais, mas eu compartilhava ainda com meus amigos lá. E o Reginaldo era uma figura tão interessante, porque a gente sentia dificuldade, de fato, que era não ter dinheiro nessa faculdade, naquela altura, e aí ele pegava e trazia umas mentas, comprava umas mentas, e aí ele pegava uma delas e quebrava no meio, comia às 6 e guardava a outra metade para comer às 8. E ele era uma figura bacana, e diz assim, Reginaldo, não, seguinte, eu vou pegar porque tá pegando, eu vou comer, aí comia a metade da menta e continuava. E isso para mim foi marcante, porque, de fato, eu acho que nós tínhamos uma coisa em comum, todos nós, que era o fato de virmos de situações, de fato, não tão favoráveis, né? E é claro que isso serviu de lição para nós, de aprender e tal, mas, por outro, nos deu muitas experiências, né? Acho que foi aqui também na universidade que eu comecei a viajar para o curso. Viajei para Recife, viajei para São Paulo, viajei para Mato Grosso do Sul, já como bolsista e apresentando trabalhos, né? Então, isso é algo fundamental. E a última experiência é a nossa colação, que foi feita lá no museu do FPA, e aonde eu tive a grata surpresa, eu sempre ouvi falar, e aqui o Biratã falava da grande mestra, que era a professora Chaves, Anunciada Chaves. E naquela altura, colegas, eu garanto a vocês que, sem menosprezar nenhum professor pelo qual até hoje eu estudei, que eu já estudei com vários, mas ali eu conheci uma pessoa que tinha uma luz assim incrível, né? Uma senhora de muita idade que eu nunca tinha ouvido falar. De repente ela foi a oradora, era chefe da nossa turma, né? Ela seria paraninfa, e fez uma coisa tão incrível que eu nunca vi uma conversa tão fácil e tão ilustrativa. Ela disse simplesmente que não estava preparada para falar, mas que ia aproveitar aquele momento para falar algumas palavras. E deu, acho que em 5 minutos de fala, ou 3 minutos, uma lição de história fantástica. Então, essa memória, entre muitas, ainda guardo como um elemento muito importante dessa formação. E fico satisfeito de conhecer e ver os nossos amigos todos trabalhando com história, continuamos vivendo dela e vivendo com ela, e hoje contando um pouco também das nossas histórias. Muito obrigado. E aí a escolha por história foi o Rildo, foi o Roosevelt e foi um outro que eu acho que era o Guerra. Eram 3 professores de história que nós tínhamos, que na hora que eu vi eles passando no tempo e falando, eu digo, eu quero ser assim. E aí aquela dúvida se era direito, administração, foi por água, vai ser história. E o Henrique era muito bom em história. Eu lembro que eu aprendia com ele, tinha um outro rapaz que eu não lembro agora. Eu morria de medo dele, né? Mas saiu de lá o 3º lugar de história, que foi a Rosa, e eu sei que eu sou a 8ª. Né, de vocês eu não sei mais a posição, porque o 1º lugar de 1990 foi do Marcelo Maranhão. Naquele seminário da Jatene, a gente disse, ele vai arrasar. Ele lia Platão desde os 7 anos. Aí a gente da escola pública tremia, dizia, coitada, ele vai acabar com a gente no seminário. E eis que foi tudo o inverso. A pressão foi tão grande no coitado que ele tremeu, já que vocês estavam... Eu nem ia por esse caos, né? Mas já que vocês foram puxando pela memória, e aí ele não conseguiu. Se ela pediu para você repetir, ele também teve que repetir, porque não saiu nada, deu branco nele. E nesse dia, acho que essa foi uma das grandes lições. Eu sempre fui muito tímida, e uma das grandes lições foi vencer a superação, porque de escola privada, eu acho que era a Silvia, o Paulo, ou o Marcelo Maranhão, uma Mara, que era rica, inclusiva, era. Eu lembro desses 3 que vinham de escola privada. Os outros, todos que eu lembro, vinham da mesma trajetória de classe social e das dificuldades que era estudar naquela época. Então, nesse processo, eu fiz um script,
né, para tentar não falar muito, já que o professor adora, por favor, controlem o tempo que eu já fui, né? Então, eu fiz por admiração de professores, foi isso que me trouxe a capacidade de transformar o mundo, a linguagem marxista daqueles professores disse, é isso que eu quero. E aí, quando eu entrei no curso, eu digo, entrei no lugar certo, porque era para além disso. Né? A Escola dos Análises colocou a gente em debate, as leituras que a professora Ruth colocava para a gente, historiografia brasileira, teoria e metodologia, e historiografia era o meu chamego, porque quem domina essa área, domina a história. E aí pode ir para qualquer raciocínio do passado. E isso eu sou professora de historiografia brasileira também, aqueles textos continuam clássicos e importantes para a formação de todo historiador nesse país. E nesse processo, então, na universidade eu aprendi ainda mais a esse passado e consegui, né, terminei também em 1993. Eu estava concluindo em 3 anos e meio, mas a minha mãe morreu. E aí eu não consegui terminar a monografia. E aí eu fui mesmo para os 4 anos, e isso fez muita diferença, foi um impacto muito grande de vida, e eu decidi sair do Pará. Né? Hoje eu sei que eu desenraizei porque eu não aguentava a saudade. E aí passei no concurso para Macapá, depois o namorado foi me pegar e eu fui bater no Ceará. De lá, eu entrei em 94, passei no concurso para a universidade, onde eu estou até hoje, fiz a especialização, por isso que aquele curso de História mudou em 96, porque a LDB exigiu que professor universitário tivesse mestrado, doutorado. Então, como eu passei no concurso de 94, só a graduação já me ajudou. Né? E aí, daí que eu fiz a especialização, o mestrado, o doutorado, e voltei para o pós-doutorado fazer aqui em 2010, 2011, aqui na UFPA, com a Kátia Mendonça, que foi também a nossa professora. E nessa volta, eu aprendi uma lição muito importante, porque na graduação, de certa forma, a história tirou a religiosidade, a transcendência, e o pós-doutorado, que foi em cultura de paz, fez a aproximação a que a transcendência é importante na relação de que o homem não é só carne, ele é corpo e alma, né? E há um processo, um debate filosófico muito importante que a academia tem também. Né? Então, essa aproximação ela foi muito importante nessa trajetória. E como eu fiz essa relação, esse link com a Rosa, eu sou madrinha do filho dela, o mais velho, ela é madrinha dos meus 2 primeiros filhos, e a caçula a considera madrinha, né? Porque os meninos só chamam de madrinha. E numa fase muito importante da minha vida, que foi entrar na Academia Sobralense de Estudos e Letras, e para nós que entendemos o que é isso, e na cidade dos outros, no estado dos outros, foi muito importante, e ela esteve lá. Ela esteve no dia da minha defesa, com o Edgar Dedeca, lá na Unicamp, o meu orientador. Isso é importante falar de orientador, porque hoje é dia de homenagear os professores, a todos nós e aos nossos professores. Foi o Antônio Torres Montenegro, o orientador do mestrado. Então, aqueles livros viraram professores, viraram orientadores. Isso é fantástico. Né? E aí a Rosa esteve presente nessas fases tão importantes, e a gente vive andando. Quando a minha filha disse, eu quero fazer história com 13 anos, vamos então... eu quero ir para a Grécia. Tá bom, minha filha, nós vamos parar em Portugal e vamos então na Itália. Rosa, vamos, lá vão as 3 em 2016. Então, essa parceria é gostosa exatamente por esse link. Você diz, bora, a pessoa diz, não pergunta nem para onde é e vai. Então, a história Nilson Chaves, aí o Nilson Chaves, realizei um sonho em 2012, quase um show privê no Teatro São João, que é o melhor teatro da cidade, lá de Sobral. E é transformador, porque a educação ela é tom de voz, ela é gesto, ela é palavras, ela é docilidade. Né? Então, acho que isso faz parte. E ao longo, isso foi mais importante ainda, em 2017 até hoje, eu estou presidindo essa Academia Sobralense de Estudos e Letras, que já tem 98 anos, e eu sou a primeira mulher a presidir. Nós somos 10, eram 9 homens, e eu me tornei a primeira. Eu digo, pronto, venci uma barreira grande, que eu sempre estudei gênero aqui, eu digo, já está tudo resolvido, as mulheres já ocuparam todos os lugares, não estudo, não vou ocupar nada de pioneirismo. Eis que isso aconteceu, foi uma grata surpresa. E também tenho a cidadania sobralense, né? Então a cidade está dominada, mas por que a cidade, né, nesse sentido, consigo fazer parte dela? Porque a história é uma cidade histórica tombada pelo IFAM. Na hora que eu cheguei lá, em 94, eu disse, nossa, isso aqui...
eles amam história e gostam mesmo, eles sabem os sobrenomes, é uma trajetória muito bacana. Então, isso que a gente aprende na universidade, a gente leva para a vida e vai construindo ao longo do tempo. E assim, há 2 anos atrás, em 2017, eu me tornei radialista. Então, a ideia de promover o vídeo, da gente se articular, tem a ver que hoje também eu sou imprensa. Né? Então, isso é importante. Eu não sei escrever música, né? A minha, para desopilar, então, é formando opiniões. E todo domingo, na sua rádio Paraíso FM 101.1, o programa Ciência e Debate, com Lene Carvalho e Jorge Cavalcante, que é o meu marido. E nessa trajetória de reconstituição de família, é o pai da minha filha caçula. Então, a minha família são os 3 filhos, e ele, nessa construção, então, a felicidade e o estudo vai levando para esse tom. Então, só queria agradecer, realmente é uma honra estar aqui, poder voltar para casa, né, a casa de origem de conhecimento, ter andado o mundo, mas esse link sempre ligado, e ver que vocês não mudaram nada, né? A gente olha e reconhece todo mundo, né? A gente mudou, mas a gente se reconhece. Acho que isso que é importante, né? É muita emoção, né? Vocês viram? E eu tinha realmente organizado uma fala, mas acho que eu vou chorar primeiro. Posso? Muito lindo, Cris. Muito obrigada. E realmente é emocionante pensar 30 anos se passaram, 3 décadas. E ao mesmo tempo que a gente começa a se organizar, a gente percebe assim, o quanto passa rápido, parece que foi ontem, diferente dos nossos... Assim, me colocando, sou filha de imigrante, pai e mãe portugueses. Cadê o nosso livro? Luiz Antônio. E a escolha para essa história, porque falaram que os 4 já sabiam, mas não sabia que tinha uma 5ª concorrente, aliás, associada no cursinho. Eu não sabia o que fazer, porque já era a minha 2ª tentativa no curso de vestibular. E eu não passei na primeira vez, nada a ver, ciências contábeis. Poxa, não passei. Ainda bem. Posso dizer que me sinto assim, muito feliz por essa escolha de fazer história. Mas ela foi uma escolha assim, muito solicitada por Deus, assim, que Ele iluminasse para que eu pudesse escolher o melhor curso, aquele que pudesse me proporcionar alegria. E eu sorteei 5 cursos que eu entendia que era fantástico. História, por causa do Roosevelt, o Hildo, e o Guerra, que eu não estava associando, mas principalmente o Roosevelt e o Hildo. Economia, poxa, seria que eu ia fazer... Psicologia, 3. Geografia, aí temos colegas de geografia, 4. E ciências contábeis, coloquei ciências contábeis de novo. Então, história, geografia... Então, 5 cursos, sorteio 5 vezes. Adivinha? 5 vezes história. Aí, vamos lá, bora colocar o código lá, que era escrito ainda. Eu tinha que colocar o código do curso. Aí eu será que é história mesmo? Eu gosto, mas e aí? Bem, pensava em ganhar dinheiro também. Eu já sabia. Mas eu vou lá e coloco o código. Aí fiquei calada. Disse que eu não vou falar, porque vai que não dei certo. Enfim, aí todo mundo procurava meu nome em ciências contábeis. Nada, já ficaram tristes. Eu digo, não, aí eu, envergonhada, passei, aí fui para a 2ª fase, né? Porque essa foi a primeira fase, era a época de dividir em 2 fases. Então, eu fui para a 2ª fase. Eu fiquei muito feliz, porque embora eu não tivesse conseguido em 89, mas em 90, o próprio curso proporcionou assim, um aprendizado fantástico. Morava na Cidade Nova, ia de ônibus, eu ia estudando no ônibus até o cursinho, voltava, então sempre, só não o retorno, mas a ida era lendo direto. E eu me apaixonei por toda a parte assim, e eu entendi a razão de eu ter passado em 3º lugar. Não colocando 61, né, Luiz? Mas o importante é passar, mas eu fiquei muito feliz pelo resultado. 3º lugar, no caso, o esforço, né, materializado ali. Então, fiquei grandiosa. Depois disso, primeiro ano, primeiro semestre, fascinada pela universidade. A recepção pelos calouros lá no ginásio, eu olhava, que eu estou no filme norte-americano, olha onde eu estou, aqueles momentos. E em casa, filha de imigrante, eu sou a única que fez a graduação. Meu pai não dava importância para os estudos, ele só veio perceber a importância quando eu fiz a defesa no mestrado.
que ele disse, poxa, minha filha, eu não sabia que era tão importante. Tanto é que na minha formatura, meus pais não estavam presentes, só o meu irmão, mas até porque também era deles, então eu não via essa importância. E eu vejo quanto isso fez a diferença na minha vida. Eu amo tanto história que eu fiz mestrado em história, aí doutorado em história, na graduação em história. E tem uma história próxima com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio, nós fizemos especialização em História e Cidade no NAIA, além da graduação, somos da mesma turma, aí fizemos especialização, fizemos o mestrado na primeira turma de História e fizemos o doutorado na primeira turma de História. Então, as proximidades aqui, e estamos agora, nesse momento, 30 anos, compartilhando as nossas experiências. No primeiro semestre, teve algo marcante para mim, que foi a nossa primeira viagem para ir para São Luís, que a gente ia participar do evento, aí tínhamos que entregar um trabalho para Mariné, não, para a Carmen, não, não era a Carmen Antropologia? Olha, ela não pode mexer, mas então a Carmen Antropologia. E o trabalho tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá, fizemos eu, a Cris e o Israel. Na casa dela, fizemos lá perfeito. 2 folhas. O trabalho está perfeito. Entregamos. Quando a gente voltou de viagem, fomos ver o resultado. Tiramos escolha. Nós vamos reprovar na primeira disciplina. Enfim, conseguimos. Depois a gente recuperou, tiramos passamos. Na verdade, o interessante é que tudo que nós fizemos é que a gente conseguiu dar conta do primeiro semestre, sempre passando, segundo, terceiro, conseguimos concluir, tivemos a turma. Mas nessa história em 89, assim, eu conheci o meu atual marido, acho que meu atual e único marido ainda, e colocando assim os meus 3 filhos, porque eu tenho gêmeos, mas aí eles fazem parte da minha história junto no Rego Barros. E aqui eu agradeço assim, o Henrique, nós fizemos cursinho junto, trabalhamos junto na mesma escola, um estreitamento muito importante. Agradecer a presença dos 3 amigos lá do Rego Barros, o Walter, historiador, o Assis, geógrafo, e um físico, Valdemir. Muito legal. Bom, mas, enfim, é interessante, né? Porque as histórias elas são muito semelhantes, muito parecidas, né? De você vir de uma vida difícil, de pais que não são formados, e buscar e saber que a educação ela pode mudar a sua vida. E isso me assemelha muito a vocês, as histórias que foram contadas aqui. Já que são causos, né? Vamos aos causos. A gente entra na universidade, fica deslumbrado, se apaixona por tudo que acontece inicialmente. E eu lembro de uma das primeiras aulas de Sociologia Rural e Urbana, professora Ruth Bulamark. Está aqui, maravilhosa. Não, eu acho que eu enganei o nome da disciplina, perdão, mas eu lembro que foi a senhora. Aí, eu acho que talvez tenha enganado o nome da disciplina. E aí, primeiro dia de aula, olha, vocês que estão chegando, todos aqui poderão ser grandes professores, grandes pesquisadores, mas ninguém aqui vai ficar rico. Vocês vão batalhar muito, estudar muito, e aqueles que se esforçarem, que forem bastante disciplinados, bastante motivados com o que fazem, terão uma vida confortável. Tenham certeza disso. Eu nunca esqueci disso. Porque eu falei assim, eu quero ser assim, eu quero, quero mudar a minha vida, eu quero ser alguém, enfim, eu não, posso não mudar o mundo, mas a minha vida e posteriormente ajudar outras vidas. Então, eu estou muito agradecido de ter sido convidado para fazer parte desse momento e agradecer a professora Ruth Bulamark, tá? Vou fazer um adendo. Aqui ele conhece todo mundo aqui, a professora, todos, a maioria aqui, o Paulo conhece. É verdade. Fomos amigos de disciplinas, o Paulo, a Leila. Eu entrei em 91, formei em 96. Então, assim, faço parte, né, e agradeço, né, por estar aqui e parabenizar a todos, né? São histórias de vida maravilhosas que foram formadas a partir da história. História
Pois é, 30 anos, né? 30 anos se passaram, né? E 30 anos, 90. Pois é, desses 30 anos que passaram, é importante a gente ter a seguinte compreensão, que nós, ao entrarmos como calouros em 90, né, a perspectiva de todo mundo era, se cada um de nós passa no vestibular, como recentemente a gente viu, é euforia da gente jovem, né, muitos jovens, ter conseguido entrar na maior e a principal universidade pública do norte do Brasil, talvez a mais importante das nossas vidas, porque muitos tiveram experiências inesquecíveis. Eu tive a oportunidade de poder exercer dentro da universidade o meu papel de cidadão, transformação, mudança da sociedade, essas coisas todas. Quando nós entramos, ainda no ventaval das primeiras eleições gerais do Brasil, né, a disputa do segundo turno entre Lula e Collor, sem medo de ser feliz, né? A Belém vivia um momento cultural muito bom, do resgate da cultura popular, da música paraense, né? Do açaí, do tacacá, do Barra do Parque, né? Do Teatro da Paz e da própria universidade em si, né? A universidade ainda como centro, como celeiro, né, de resistência a qualquer movimento que seja antidemocrático, né, foi um grande espaço, né, para as nossas vidas, né. O próprio curso de História passou, quando nós entramos, a gente foi cobaia de um processo de reforma curricular que incluía o bacharelado, né, a licenciatura e bacharelado como foco, né, da nossa formação profissional, formação acadêmica, que eu agradeço muito, do Kovalev ao Weber, né, do Althusser a Gramsci, né, grandes elaboradores, grandes pensadores que formataram nossa cabeça, né, construíram algo mais que isso, que foram cidadãos, né. Hoje eu estou aqui formado em comunicação social, estou concluindo um curso de pedagogia, assim, diferentemente dos meus parceiros que seguiram a academia no seu sentido amplo, né? A Crislene, a Rosa, outros colegas já estão com doutorado, né? Estão encampando essa vida acadêmica e sustentando as suas famílias através dessa vida acadêmica. Isso é importante. Infelizmente, os ventos de 89 foram barrados, né? Eu acho que esse novo período que nós estamos vivendo, um período das trevas sociais, né, no Brasil, né, deu para mostrar uma coisa: nós não somos os donos da verdade, não podemos ser nunca, né? O movimento conservador, descobrimos que o Brasil é um país conservador, um país que ainda temos que dizer, as mulheres têm que dizer não é não, para poder curtir o carnaval da forma que bem quiserem. A luta contra a violência feminina, a violência doméstica, ultrapassou a violência da casa. A mulher não se aceita mais ser violentada, agredida no seu lar. Nenhuma forma de violência. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o crescimento ou a claridade, né, colocar uma lupa, um refletor, né, no feminicídio que hoje em dia atinge a nossa sociedade. O historiador e o comunicólogo, eles estão juntos nessa tarefa. Nós registramos e o historiador fala, leva a voz dos oprimidos, as vozes que não foram ouvidas antes, né? Temos que também entender que esse momento agora é um momento de memória, que está construindo a nossa história, né? Porque não sei de quem teve essa ideia fantástica, né, de reunir, né, reunir todos nós, né, que vivenciamos isso. E eu
como diria o Vatrin, né? Apesar de usar óculos como ele sempre usou, a minha miopia social, né, apesar que ela tem uma formação, vamos dizer assim, teórica um pouco mais, vamos dizer assim, ortodoxa, do partidão, do Partido Comunista, né? Eu acabei entrando no PT, dentro da Universidade do Movimento Estudantil, mas sempre fui taxado como reformista, como conciliador. Mas é um momento agora de conciliação que nós todos temos que fazer junto à sociedade brasileira. Uma sociedade que descobriu, compreendeu que ela está perdida. O caos social que nós vivemos é extremamente ruim, né? E eu vou encerrando aqui porque a bateria do telefone está acabando e quero desejar a todos vocês um bom reencontro. E eu estou aqui reencontrando vocês, reencontrando as minhas raízes. Muito obrigado, pessoal. Hasta la vista. Eu vou relembrar um pouco da minha história. Quando eu passei no curso de História, eu vim da escola pública, vim de uma turma de convênio do governo do estado do Pará e fui aprovado em 6º lugar no curso de História, o que foi uma vitória para mim importante naquele momento, né? Essa briga pelo ensino público de qualidade, que é uma luta que não acabou ainda hoje e que fez parte da minha vida e que faz parte da vida de muitos jovens no Brasil ainda hoje. Do curso de História eu tenho muitas memórias muito boas, muito positivas, né? Poderia lembrar primeiramente dos nossos professores, foram vários professores que marcaram ali a nossa experiência acadêmica, né? É impossível lembrar de todos, mas grande mestre Aldrin, professor Vatrin, professora Leila Mourão, a nossa querida louca professora Edilza, né? Professora Naná, que foi minha mestra, minha orientadora na graduação e na pós-graduação também, professor Biratã, professor Batatinha, enfim, vários professores que marcaram a vida na universidade. Também não posso esquecer os meus amigos do curso, né? Grandes amigos, o meu amigo Sérgio, que foi amigo de pesquisa de sala de aula, a Silvia, que por várias vezes estudamos na casa dela até tarde, muita alegria, muita festa, a Silvia, Crislene, Rosa, Leila, Miguel, Paulo Daniel, o meu amigo Marcelo Maranhão, que me apresentou a música, o rock, né? Muita coisa muito bacana que marcou a minha experiência na academia, a sala de aula, as festas no Vadião, o forró no Vadião, muito bacana, muito legal. A minha experiência no curso de História foi uma experiência interessante porque eu não fui aquele aluno que eu posso dizer, aquele aluno CDF tradicional. Eu trabalhava muito, já trabalhava em muitas salas de aula, trabalhava em muitos cursinhos em Belém e, na verdade, eu não tive tanta experiência acadêmica. Não fui aquele aluno de ir para a universidade, ficar lá o dia inteiro pesquisando na biblioteca, sentado. Na real, eu era aquele aluno que ia para as aulas. Algumas, não vou mentir, passei com dificuldade. Medieval com Vatrin, passei com regular, apertado ali, mas foi. Não perdi nenhuma disciplina. Terminei o curso no tempo correto, 4 anos, formei com toda a galera. Terminei a licenciatura e o bacharelado de um curso que efetivamente ajudou a mudar a minha vida. Posso dizer, o que o curso de História acrescentou para mim? Primeiro, me ajudou a ver o mundo de outra forma. Me ajudou efetivamente a olhar para o ser humano de frente, valorizar a vida humana, valorizar o ser, valorizar o homem, aprender que a história é processo, que a história é movimento, que está em constante mudança. Aprendi a valorizar a diversidade, aprendi a conviver melhor com os meus preconceitos, cuidar melhor dos meus preconceitos, respeitar mais as diversidades, entender melhor processo de negociação e processo de conflito e conviver melhor com eles. Entender que é possível conflitar, mas também negociar, como é parte, claro, da história. Também desse curso trouxe um grande aprendizado que ajudou muito a minha vida. Posso dizer, me tornei um professor e pesquisador, que essa foi a minha grande marca. Lembro que eu brigava muito em Belém para combater os chamados professores picaretas. Briguei muito por isso. E de outro lado também, procurei me tornar um professor pesquisador. Professor da Universidade Estadual do Pará, da UEPA, com muito orgulho. Trabalhei em vários cursos em Belém. Ajudei a criar uma escola, que foi o Colégio Universo, e trabalhei durante mais de muito tempo nas universidades e nos cursinhos de vestibular em Belém. Mas mudei completamente de vida. Hoje, a minha vida é totalmente diferente.
Hoje eu moro aqui nesse lugar, na Grande Florianópolis, mudei completamente de vida, não estou mais na área do ensino, na área da história. Hoje trabalho com alimentação, tenho aqui uma sorveteria, vendo açaí, muito açaí, e moro nesse lugar maravilhoso. Mas tenho uma herança espetacular desse curso. Tenho muitos amigos, grandes memórias, e hoje, 30 anos, mesmo à distância, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês. Quando quiserem, venham aqui me visitar. Deixo um grande abraço para todos vocês que moram aqui no meu coração. 30 anos de história, muito bom estar aqui com vocês. Um grande beijo. Professora Ruth, é uma honra termos sido seus alunos. Uma profissional extremamente comprometida, dedicada, elegante e sensacional. Fomos seus alunos nos primeiros anos do curso. E estávamos cheios de expectativas, encantamentos. A senhora conseguiu manter o nosso vislumbre sobre essa importante etapa de nossas vidas. É com muita alegria e entusiasmo que a recebemos nesse momento dos egressos da turma de História e que estamos comemorando os nossos 30 anos nessa significativa trajetória na qual definiu as nossas vidas. A de todos aqui, conforme o depoimento. Professora, nos sentimos muito honrados por seu carinho e, em especial, sua amizade, por nos termos proporcionado um espaço de trocas de ideias e momentos de aprendizado. Carinhosamente, a turma de História aqui presente e todos os outros amigos que gostariam de estar presentes, mas que não foi possível. Uma salva de palmas para a professora. Pega aqui a flor para dar. Essa aqui, entrega para a professora. Vem, professora. Um abraço. Ai, que bom ganhar flores. E as flores das palavras. Em nome da turma aqui, ó. Em nome da turma, presente. Oi, menina. A palavra está facultada. Sou eu, né? Vem cá, Luiz, bora aqui. Terminei o meu curso em 1964. E olha, fiz 80 anos o ano passado. É engraçado quando... Quem foi que fez? Foste tu, né, Luiz Antônio? Fizeste 50 anos. Pois é, se diz assim, 50 anos, tudo bem, 50 anos. Mas se disser assim, meio século, aí a gente já pensa... Tem um peso maior. É, né? Eu quase um século daqui a 20 anos, se estiver viva. Enfim, então eu estava, de certa forma, também começando, né? Eu, quando terminei o curso, vou chorar aqui mesmo. A professora, minha querida mestra e vizinha, a professora Anunciada Chaves, que vocês não sei quem é, eu escrevi um artigo sobre ela na Revista de Cultura, eu acho que de 2002 ou 2003, a pedido do doutor Clodoaldo Beckmann, que fundou a biblioteca da universidade, que não entendia como é que uma universidade feita a nossa, a primeira da região amazônica, não tinha uma biblioteca, não tinha um curso de biblioteconomia, tudo era meio que improvisado. Eu comprava muito livro, quando fui professora, da livraria Jenkins, porque o Jenkins era uma pessoa impressionante. Ele facilitava aos alunos e aos professores a compra de livros lá na sua livraria. Vocês talvez não tenham conhecido, não sei. Conheceram, eram fregueses que nem eu. Então, às vezes, eu comprava 2, 3 livros, porque tinha essa possibilidade financeira, para distribuir para os alunos para me devolverem. Claro que nem todo mundo devolvia, porque vocês sabem que livro e CD a gente não empresta, porque sempre corre esse risco. Mas eu sabia da dificuldade. Então, a professora Anunciada, quando eu acabei o curso,
ela me convidou para ser assistente dela. Assistente não tinha o significado que hoje tem, né? Que já faz parte da carreira do magistério. Não, assistente era aquela pessoa que ajudava o professor titular, né, em eventualidades, mas ficava sentadinho lá. Não era para dar aula, era para certas circunstâncias, até passar a prova. Ele redigia lá a prova, né, e a gente ia distribuir para os alunos. Aí não me permitiram isso, e por razões políticas, né, que eu... me dá um lencinho aí, eu tenho na minha bolsa. Que eu fosse assistente dela. Ela foi uma professora que, em 1968, foi paranifa da turma de História daquele ano. Tá, obrigada. E ela fez um célebre discurso que tinha o título daquela música do Vandré. Para não dizer que não falei de flores, né, em pleno regime militar. Então, a coisa não era muito fácil, mas ela era uma mulher corajosa. Ela não tinha formação como uma em história. Ela fez o curso de Direito, era uma aluna excepcional. Basta contar uma coisinha, né, no seu exame de admissão. Um dos examinadores lá no Parque de Carvalho, quem fazia a admissão tinha que fazer no Parque de Carvalho, mesmo que não fosse estudar lá. E o professor fez a seguinte pergunta: quem antes de ser já é? Eu até boto nesse meu artigo, né? Ela, nos seus diligentes estudos, com certeza não tinha estudado isso. E ela ficou embasbacada, ela que sabia tudo, digamos assim, tudo na ponta da língua. Ficou quieta. Aí ele disse, Anunciada, né, que era o nome dela, Maria Anunciada Ramos Chaves. Para vocês verem quanto mudou a universidade, o nosso curso de História ao longo dos anos, salvo engano, foi em 1956, que foi criado o curso de História. Eu vou falar mais do que 5 minutos, que eu acabo falando. Hein? O seu ingresso foi quando? 61. 61. Eu fui aluna do Colégio Moderno. Eu nasci em Forlândia. E, por razões de estudo, sempre a minha família estava em mudança, de Forlândia para Santarém, né, acompanhando os irmãos mais velhos, e de Santarém para cá já veio toda a família, que nós somos 12. Enfim, e o que eu estava mesmo falando? Para não perder a sequência, que daqui a pouco eu já vou partir para outras coisas. Então, a professora Anunciada era a dona do Colégio Moderno, junto com o professor Serra, e nós, como era uma escadinha, fomos todos estudar no Parque de Carvalho, menos a Terezinha, que veio antes de nós. E ela disse que queria estudar no melhor colégio de Belém, disseram que era o Parque de Carvalho, então o meu pai se virou, porque era muito difícil conseguir uma vaga, e fez lá. Todo o curso dela e nós outros no Colégio Moderno. Enfim, então a professora Anunciada é um nome, um ícone na vida intelectual do Pará. Não é só na Faculdade de Filosofia, quando foi fundada, eu acho que aqueles que não conhecem, talvez vocês, minimamente, como é que se contratavam os professores. Geralmente eram advogados, padres e até engenheiro. Eu lembro que o professor de estatística era um engenheiro. Até isso a gente dava no curso de História. Eram professores improvisados, autodidatas. E ela nos impressionava, inclusive, pela linguagem, pelo português escorreito, que não fazia esses intervalos que eu estou fazendo aqui para me lembrar o que eu devo falar, né? Era
não havia quem não gostasse de ouvi-la. Era uma mulher realmente impressionante, que morreu com quase 100 anos, porque se destacava não só entre as mulheres, mas em todo o ambiente intelectual de Belém, o que não era comum ver uma mulher, seja que curso fosse, eram tão poucos, não é? Se destacar como a professora anunciada. E é interessante que a Faculdade de Filosofia ela foi criada por um particular, que foi o professor Antônio Moreira Júnior, que era um agrônomo. E os professores ele chamava e dizia, olha, a gente vai pagar quando for possível. Porque eu nunca vi uma escola particular que não cobrava-se dos alunos. Ninguém pagava coisa nenhuma. Meu primeiro ano da faculdade foi no Colégio Souza Franco, que era dele. Não era o colégio público, era particular. E é claro que os alunos sempre estavam a dever, né? Porque eram os alunos pobres que estudavam no PAS, no Visconde de Souza Franco. Então, ele idealizou criar uma faculdade de filosofia. Entre seus cursos, é claro que estava o curso de História. E a maioria dos professores, então, era gente saída do curso de uma faculdade de Direito, como eu já falei. E assim, sucessivamente, os professores que foram entrando, porque uns entravam, uns saíam, aí aqueles que estavam se formando eram chamados para ocupar alguma vaga, alguma necessidade de professor. Nós chegamos na Faculdade de Filosofia, já, quando eu já era estudante, a fundar uma associação de licenciados por Faculdade de Filosofia, para que a gente tivesse um mercado exclusivo de trabalho, só quem passasse pela Faculdade de Filosofia, fosse História, Geografia, Letras, Física, Química, Matemática. Né? Eu fui, inclusive, secretária desta associação. Hoje, isso que vocês vivem, que é natural, né? A gente nem pensa. Ah, será que ele é formado em História? Não, é uma exigência legal, né, para todo o Brasil. Nós podemos não ficar ricos, né, se eu disse isso, que eu já nem me lembro. Pois é, porque o importante são os valores que nos conduzem na vida. Bem, eu vou mandar uma mensagem aqui para essa turma maravilhosa. Eu estou em Florença, estou no quarto de hotel agora. Passei hoje o dia em Pisa, daí voltei aqui. E, a pedido da Crislene, eu vou mandar aqui uma mensagem para essa turma que é maravilhosa, que foi maravilhosa, que é maravilhosa. Eu tenho contato com vários ainda. Vi aí na foto a Rosa Cláudia, eu estive na banca, amiga querida, tem um trabalho maravilhoso. O Luiz Augusto, nosso já fez doutorado, trabalho muito interessante no RUMA, foi meu aluno também na graduação. E vi também a professora Ruth aí, sentada, minha querida professora, confrade, confreira no Instituto Histórico Geográfico do Pará, onde tem um papel muito vivo. E a Crislene, que teve inclusive na minha banca, assistindo a minha banca de doutorado, as fotos que eu tenho até hoje foram feitas por ela. E outras pessoas que devem ir, aí o Marcelo Carvalho, que foi meu aluno, Leila, né? É uma turma que deixou saudade, todo mundo na sua atividade, na sua universidade, no seu trabalho, fazendo um papel muito importante nesse momento difícil do Brasil. Nós, professores, pesquisadores, temos um papel sempre muito importante. Então eu queria deixar aqui meu beijo, meu abraço, minha saudade, alegria de ter esse convívio com vocês. Às vezes distante, às vezes mais perto, mas aqui nunca deixei de lembrá-los. Beijão para todos. Adivinha quem, na hora que eu sentei, acabou a palavra,
que eu olhei para ela, chega, eu gelei. Né? Então, ainda hoje, estou me redimindo, né? Porque Antônio Torres Montenegro diz que quando a gente esquece, não é só o inconsciente falando, e eu discordo. Então, a hora que eu puder, eu falo isso e peço desculpas. Mas mesmo assim... Mas ela sempre falou professora, lembra da Crislene? E aí eu tinha feito o script também para seguir algumas ordens, porque a Leila colocou uma coisa importante. Quando a gente dá aula, orienta, é para transformar e para mostrar como ele é capaz e como pode ser feito. Eu tinha trazido aqui porque também, por isso que as fotos são importantes, vai sair na notícia nessa revista alternativa em 2017, depois dos 40, um pouco mais dos 40 anos, ser capa de revista, ser na verdade então foi uma beleza interior. Quando eu brinco com essa informação, é muito mais para dizer o poder transformador que o estudo, a educação tem no jovem, né? De periferia, de classe alta, porque também a turma hoje nem todo mundo quer estudar independente de classe social. Então acho que esse exercício do conhecimento é o nosso grande motor, né? Transformador. As suas palavras foram inspiradoras, professora. Inclusive, acho que a gente não me conhecia com essa perspectiva, inclusive, de organização de trabalho, de docência, porque a gente sempre achava que havia acho que pela elegância, a gente todo, né, chinelo e tudo assim, porque assim a gente achava, mas é bonito, é elogio, no sentido de perceber que talvez a gente não se aproximasse mais nos debates mesmo, né? Talvez não conhecesse por essa limitação que também era nossa e hoje a gente, né, consegue conversar com muita tranquilidade. Muito obrigada pela presença de todos nós. Esse momento é um momento de gratidão, né, e de reconhecimento de como nós crescemos. Né? Cada história é linda, algumas eu já conhecia, outras não, mas aí fica o registro e fica o apoio e até a próxima, né? Então, muito obrigada, boa noite. Vou filmar.